Dr. Edmo Atiki Gabriel, cardiologista, de quem eu muito me orgulho em ser consultor, não é, do nosso programa. O frio chegou, ou não chegou, ele já saiu e voltou. Se retirou novamente e voltou novamente. Quer dizer, nós temos aí condições climáticas fora das regras habituais, não é? É verdade que o número de casos de infarto e de AVC, eles aumentam com o frio? É verdade. Normalmente no frio, num inverno rigoroso como esse que nós estamos tendo nesse ano, que não é típico para o nosso país, mas nós estamos vivenciando aí pelo menos 3 meses, desde maio, se a gente considerar maio, junho, julho e possivelmente até agosto, a previsão é que haja temperatura baixa no Brasil, da forma como você citou, Amaury. Nós vamos ter períodos que amenize e períodos que realmente esse frio fica mais acentuado. O que nós sabemos já de muitos anos, através de pesquisas muito consolidadas, o frio gera hipotermia, ou seja, o nosso corpo ele perde temperatura em função desse frio externo. Então, se a gente não se agasalhar, não se alimentar adequadamente, nós ficamos com um risco aumentado de ter um evento cardiovascular. Por quê? Porque o nosso corpo ele é obrigado a produzir mais calor de forma compensatória, para se equilibrar com o frio externo. E isso sobrecarrega o coração, os vasos sanguíneos, o cérebro. Ou seja, se nós já formos pessoas comprometidas do ponto de vista cardiovascular, o nosso risco é até maior. A gente pode trabalhar aí com taxas de 20% a 30% de aumento de casos de infarto e derrame nesse período do frio nas pessoas em geral e quase 50% nós temos observado aumento de procura nas pessoas que já são hipertensas, que têm arritmia, que são portadoras de cardiopatias. Eu me lembro, desculpe o meu diletantismo, não é? Que cardiologistas recomendavam que as pessoas que tivessem tendência a qualquer acidente cardiovascular sempre carregassem no bolso um remedinho, que nem sei se existe mais, chamado Isordil. Todo mundo andava com Isordil como um preventivo de qualquer percepção de acidente cardiovascular. Existe ainda o Isordil? Ou, se não, o que carregar no bolso para poder atenuar o momento em que chega o infarto ou, sei lá, o AVC? Isso é muito importante. Realmente, no passado, se usava bastante essa medicação chamada Isordil. Ela consiste num vasodilatador das artérias do coração. Então, mediante aquela sensação da iminência de um infarto ou de um derrame, quando aquela dor no peito começa a se iniciar, pegar o braço esquerdo, a face, começar a gerar aquele mal-estar, ou no caso do derrame, que é quando as pessoas perdem as forças na mão, nos membros inferiores, a boca começa a entortar, o olho começa a fechar. Esses sintomas são incipientes e indicativos ou de um infarto do coração ou de um derrame. No passado se recomendava usar um nitrato, que é uma substância vasodilatadora e que comercialmente passou a ser conhecida como Isordil. Ela tem uma absorção rápida, quase instantânea, porque você tem absorção sublingual. Hoje em dia ainda existe em alguns casos o Isordil, mas já existem outras formas comerciais. Um muito conhecido é chamado de Sustrate, que também tem a forma sublingual e que pode realmente, se a pessoa estiver sentindo esse mal-estar e se dirigindo até o hospital, ela pode, se bem orientada pelo seu médico quanto aos riscos, colocar ali abaixo da língua para que já haja uma dilatação dos vasos sanguíneos do coração e uma melhora, pelo menos temporária, dessa dor. Até chegar ao hospital. Até chegar ao Agora, atendimento. está todo mundo sujeito a esse risco com o frio? Todos nós, pobres mortais? Todos nós, Amaury. Claro que as pessoas que sabidamente têm um histórico prévio de cirurgias cardíacas, de implante de stent, de arritmias, de hipertensão arterial, de tromboses, de derrame, ou uma história familiar muito rica, parentes de primeiro grau, irmãos, avós, pais, todos com um histórico cardiovascular importante, nesses grupos populacionais, podemos até colocar os diabéticos, os obesos. Nesses grupos populacionais, o risco está muito estabelecido e no frio ele aumenta substancialmente. Mas nós todos, pobres mortais, inclusive atletas, pessoas rígidas, pessoas que estão sempre se cuidando, pelo fato da exposição do choque térmico, elas também estão expostas. Agora, no inverno, a gente toma muito menos água e a gente come mais. São fatores importantes a serem elencados aí, doutor? São fundamentais, Amaury. Você tocou em 2 pontos importantes.
O frio, ele inibe a sensação de sede, a necessidade de tomar água. É diferente, aquele calor, aquele mormaço, consome mais a água do nosso corpo, a gente perde mais água para o meio ambiente e nos obriga a ter essa sensação mais rápida e mais intensa. Mas no frio isso é um grande problema, como você colocou. A gente sabe que se você toma menos de 1 litro de água por dia, em qualquer época do ano, mas sobretudo no frio, você fica mais predisposto a uma trombose, porque é como se o sangue ficasse mais grosso. Então a gente precisa tomar pelo menos de 2 a 3 litros de líquido entre água, sucos naturais, chás naturais para ter essa hidratação. Por outro lado, o frio estimula o nosso cérebro a ter mais necessidade calórica, exatamente porque a gente precisa produzir calor, um calor interno, para se equilibrar com o meio externo. E a alimentação é um meio de produção de calor, por isso que naturalmente a gente tem mais fome. O importante, a preocupação maior não é comer por si, é saber o que comer. Então, o que eu recomendo que as pessoas comam? Como eu disse, eu trabalho no dia a dia muito com cardiologia, nutrologia, e eu recomendo no frio chás quentes, sopas, que naturalmente são quentes. Alguns temperos são importantes para melhorar a temperatura corporal. Para quem não tem intolerância, pimenta, gengibre, ginseng, canela são muito importantes. Para as pessoas que tiverem intolerância, pelo menos alimentos e bebidas mais quentes. Evitar bebidas excessivamente geladas e, sobretudo, aquela exposição ao meio externo mais frio. Agora, com esse frio é difícil fazer exercício, caminhando pelas ruas, não é? Pessoas que têm percursos pré-determinados. Se bem entendi, então você recomenda que a pessoa faça o exercício, uma caminhada agasalhado? Exatamente. Eu recomendo que ela continue mantendo a sua atividade física dentro de academias, de locais fechados, mas se ela for optar pelo exercício em praias, espaços livres, o cuidado é grande em relação à vestimenta. O importante é que não haja aquela exposição excessiva do corpo, uma vez que as pessoas às vezes erroneamente acham que deixando o corpo mais exposto, elas vão queimar mais calorias correndo. Isso pode até acontecer, só que por outro lado ocorre a exposição ao frio, à hipotermia e a essas complicações cardiovasculares que a gente já mencionou. O que mais com referência ao frio, doutor Edmo? Um dos pontos que valeria a gente ressaltar é a necessidade de fazer um check-up nesse período do ano, principalmente, para aquelas pessoas que pretendem retomar a atividade física nessa fase ou realizar atividade física de forma organizada e periódica. Eu sempre indico o check-up porque as pessoas acham que estão bem, mas esse achar significa olhar a aparência externa. A aparência externa não quer dizer que a pessoa não tem uma iminência de trombose, uma arritmia cardíaca, pressão arterial, porque infelizmente, Amaury, alguns sintomas cardiovasculares ou eles demoram muito para ser percebidos ou eles ficam durante muito tempo silenciosos. Então, pressão arterial. A gente pode ter uma pessoa andando na rua agora com uma pressão muito elevada e ela não sente absolutamente nada. Eu recentemente fui avaliar um paciente na casa, no domicílio, e eu constatei arritmias na ausculta cardíaca e ele não sentia em nenhum momento essa palpitação, em nenhum momento ele teve qualquer sintoma associado. Isso me preocupou, porque é um sintoma que fica ali condicionado, interno, e a pessoa às vezes já se adaptou tanto que ela não sente. No frio, como aumenta a taxa de arritmia, de trombose, de hipertensão, a gente tem que estar mais atento com a necessidade de um check-up. Agora, é difícil, não? A pessoa depressiva que tem manifestações de aperto no peito, confundir com sintomas cardiovasculares. Como é que chama isso que a gente... Síndrome do coração partido. Síndrome do coração partido. Os depressivos sabem do que eu estou falando, que é uma angústia, seria a palavra, não é? A angústia se confunde com a arritmia. Muito, muito. Tanto que essa síndrome, denominada por um japonês, por um estudioso japonês de síndrome do coração partido, ela mostra exatamente isso. Um limiar muito discreto, uma fronteira muito discreta entre o que é o sintoma emocional e o que é o sintoma orgânico. Eles às vezes se misturam, confundindo e levando muitas vezes a pessoa a passar por um check-up até muito invasivo. Muitas vezes a gente acaba submetendo a pessoa até a um cateterismo cardíaco, tamanha magnitude dos sintomas, e você não consegue detectar claramente o que é angústia e o que é realmente uma palpitação de causa cardíaca. Doutor Edmo, muito obrigado. Muito obrigado, Amaury. Obrigado. Doutor Edmo Atique Gabriel, especial para você.